Passamos à segunda parte da pauta deliberativa, projeto de lei da Câmara, número 44, de 2016, não terminativo. Altera o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar. Autoria, deputado federal Esperidião Amin. Relatoria, Sua Excelência, senador Pedro Chaves. Relatório pela aprovação da matéria, com uma emenda que apresenta. Observação. Em 17 de agosto de 2017, foi lido o relatório e concedida vista coletiva. A matéria continua em discussão. Indago se algum senador ou alguma senadora... Pela ordem, Sua Excelência, senador Romero Jucá, em seguida, senador Lidberg Faria. Senhor presidente, essa matéria eu considero extremamente importante pela realidade que prementemente coloca as Forças Armadas no cerne de um movimento que tem que ser um movimento nacional em busca da melhoria da segurança pública. O senador relator, ele estava propondo uma emenda que estendesse o prazo. Só que eu já conversei com o senador Pedro Chaves e eu queria fazer uma proposta que prevê a economicidade do trâmite, tendo em vista que essa é uma matéria extremamente urgente, porque as forças do Exército já estão no Rio de Janeiro e atuando também em algumas cidades brasileiras. Então, seria a retirada da emenda. O projeto seria votado do jeito que está e o governo se compromete a vetar o artigo 2º. O que diz o artigo 2º? Essa lei terá vigência até 31 de dezembro de 2016 e, ao final da vigência, retornará a ter eficácia a legislação anterior. Como a emenda do senador Pedro Chaves era ampliar o prazo para valer depois desse prazo aqui, né, ao vetarmos esse artigo 2º, fica só prevalecer no artigo 3º, que essa lei entra em vigor na data de sua publicação e fica vigente para o tempo que for necessário. Isso evitaria o retorno à Câmara dos Deputados. Então, eu gostaria de, tendo em vista o entendimento com o senador Pedro Chaves, de propor essa sistemática de votação, portanto, a retirada da emenda e a votação do texto original como veio da Câmara, para que nós possamos aprovar a matéria. Senhor presidente, eu acolho a sugestão do senador Jucá e retiro a emenda. Então, o relator, senador, Sua Excelência, senador Pedro Chaves, retira a emenda. Mas há requerimento sobre a mesa. Destaque de emenda para votação em separado, que seria exatamente isso aqui. Havendo esse entendimento, então o requerimento perde o seu efeito. Perde o seu efeito. Continua em discussão. Tem, pela ordem de inscrição, Sua Excelência, senador Jorge Viana. Senhor presidente, eu, na última sessão, tinha pedido vista essa matéria. A pedido de alguns colegas, nós temos divergência na nossa bancada sobre a matéria e só estava eu aqui que tem uma posição definida. E hoje não, hoje os colegas foram avisados, foram informados. E eu entendo, senhor presidente, queria, aproveitando esse momento de discussão, externar minha posição favorável ao projeto e argumentar por que razão sou favorável ao projeto. Nós temos um histórico, e é bom que aqueles que nos acompanham de casa, pela rádio, pela TV Senado, ou aqui no plenário, possam entender o que é que nós estamos tratando com esse PL 44/2016. Nós estamos falando da competência da Justiça Militar para julgar crimes dolosos contra a vida e quando deveríamos ter júri popular e quando deveríamos ter a ação da Justiça Militar. Eu queria fazer alguns esclarecimentos sobre isso. Nessa proposta tem uma salvaguarda importante. Qualquer membro das Forças Armadas que cometer eventualmente um crime fora de missão, na sua vida cotidiana, em qualquer circunstância, ele vai ter um julgamento da justiça comum. Não importa a sua patente, não importa a que força ele pertença,
Esse é um ponto muito importante de ser esclarecido. Mas não é só isso, senhor presidente. Nós temos hoje uma situação, e acho bom que ressaltemos, a lei que nós estamos procurando modificar, ela é de 96. Nós fizemos uma alteração naquilo que a própria Constituição estabelece no seu artigo 124, a Constituição Federal. Desde 1891, estava estabelecido na Constituição Federal que crime praticado por militar em ação, por membro das Forças Armadas em ação, com uma determinação, cumprindo o papel determinado pelo Estado, o julgamento tem que ser feito na Justiça Militar. Em 96, foi feita uma modificação. Essa modificação está sendo questionada hoje pelo Ministério Público Federal. É verdade, a constitucionalidade dela. Há um grupamento na sociedade, grupos de pessoas que defendem que todo crime cometido por militar das Forças Armadas tem que ir para júri popular, júri civil, e o projeto restabelece aquilo que sempre esteve presente na Constituição, que é, no caso de cumprindo missão, quando tiver um crime doloso contra a vida, o militar seja julgado no caso, seja julgado pela Justiça Militar. E é nessa tese que eu me pego, senhor presidente. Eu queria ressaltar mais alguma coisa, mais alguns aspectos. Vamos pegar um exemplo hoje de uma lei do abate que nós acabamos de deliberar no Brasil sobre ela. Lei do abate. O que é a lei do abate? Ora, nós temos que proteger um território enorme, um continente que é o nosso país. Estamos vendo exemplos sendo noticiados. Quando há um avião não identificado, um avião suspeito, imediatamente as Forças Armadas, no caso da Aeronáutica ou de qualquer outra força, aciona as nossas aeronaves e vão fazer a interceptação desse avião. E elas têm um rito a cumprir legal, um aviso, mandando se identificar, depois vem, olha, não consegue identificar, determina que o avião imediatamente vá até o solo, tenha que se apresentar para as autoridades, e em caso de não se atender essas ordens e essas orientações, eles estão autorizados ao abate do avião, da aeronave. Não importa quantas pessoas estejam dentro. Isso é a lei que nós aprovamos. E quando ocorrer isso, quem estiver dentro da aeronave cumprindo essa missão, ele vai ser julgado pelo Tribunal Militar. Mas se ele estiver em solo, dentro de um tanque, cumprindo alguma missão do Exército, e ele atingir algum civil, na proposta que estão querendo fazer, ele vai para o júri popular. Eu não consigo compreender como é que nós vamos lidar com isso. Tem mais um agravante. Se um cidadão, se um civil, um cidadão qualquer brasileiro, tirar a vida de um militar, ele é julgado pela Justiça Militar. Então, vejam, um cidadão tira a vida de um militar em operação, ele é julgado pela Justiça Militar. Mas o militar em operação tira a vida de um civil, vai ser julgado na Justiça Comum, no júri. Por que foi criado o Tribunal de Júri? É uma coisa muito bonita. Lamentavelmente, nesse mundo cheio de falta de civilidade, mas é que um cidadão julgue o outro cidadão. Mas o membro das Forças Armadas, não importa qual delas, ele não é um cidadão comum. Por que nós temos Forças Armadas? Nós temos 35 mil homens só para proteger nossas fronteiras. Nos lugares mais distantes, numa vida mais difícil, sem família, cumprindo missão. As Forças Armadas atendem determinação do Estado. Elas são feitas, me desculpe usar um termo como esse, podemos até divergir. Forças Armadas é para fazer a defesa e para matar se preciso for. Por isso que temos um poder bélico. Isso não pode ser segurança pública. Só um pouquinho. Eu só queria que os colegas me ouvissem. As Forças Armadas não é por outra coisa que tem grosso calibre. Nós estamos cheios... Deve ter gente aqui, do Ministério Público Federal, que já me apresentaram documento, tem outros balançando a cabeça, defendendo. Mas, senhor presidente, sabe onde é que é julgado um membro do Ministério Público Federal quando comete um crime?
num tribunal diferenciado, foro privilegiado, mas querem pôr os membros das Forças Armadas, quando tiverem missão, no júri popular. Por que não vão para o júri popular também? É uma pergunta. Então, eu não estou aqui, eu só queria que tivesse bom senso. Eu sou muito ponderado nas coisas. Mas nós temos uma questão que é fundamental. Nunca defendi armar a população, sou contra, sou favorável ao desarmamento. Nunca usei armas. Acho que é uma loucura essa insanidade que estamos vivendo. Mas, colega senador Lindbergh, Vossa Excelência, que eu tenho muito carinho, respeito, é meu líder e hoje estou divergindo. O senhor é do Rio de Janeiro. Sabe quantos fuzis foram presos? Até fevereiro desse ano, senador Lindbergh, até março, mais de 500 fuzis foram presos no seu estado, próximo de onde o senhor foi prefeito. Sabe o que é que significa em relação ao ano passado? No ano passado foram presos no seu estado 700 fuzis. Em 2 meses e meio desse ano foram presos 500 fuzis. Quem usa um fuzil, um civil que usa um fuzil não está usando para assaltar ninguém, está usando para matar, para enfrentar. Eu vivo na fronteira, o crime organizado está instalado. Só o Comando Vermelho tem 580 pessoas filiadas no meu estado. No meu estado. Eu quero as Forças Armadas dentro dos quartéis, recolhidas para que a gente não use. O Brasil faz 140 anos que não faz guerra com ninguém, mas está fazendo a pior de todas, está fazendo consigo mesmo. Nós vamos ficar de braços cruzados, não importa quem esteja no governo, não importa. Quando nós tivemos, o ano passado, 62 mil assassinatos, o Senado não tem coragem de tirar da gaveta o Código Penal, que é da década de 40, para ser preso 10 anos no nosso país, senador Lindbergh, tem que matar 4. E nós estamos aqui querendo discutir algo que, para mim, fragiliza a vida daqueles que fazem a opção de compor as Forças Armadas. Sinceramente. Eu não quero viver esses tempos, mas nós estamos vivendo uma guerra. E sabe o que é que vai acontecer esse ano? O número de assassinatos no Brasil vai ser muito maior do que o do ano passado. E não tem saída. Nós vamos ter que ter aquilo que nós não queremos, que eu sou contra até, mas eu estou pedindo que as Forças Armadas nos ajudem nas fronteiras, ajudando o governador do Acre, o governador de Rondônia, a fazer alguma proteção contra pelo menos 2 coisas: tráfico de drogas e tráfico de armas. Não eles sozinhos agindo como policiais, mas dando suporte para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para nós tentarmos evitar. Eu ouvi aqui do ministro da Defesa, Raul Jungmann, nós não temos, do general Vilas Boas, comandante do Exército, nós não temos nenhum controle das nossas fronteiras. Eu ouvi isso aqui do general Vilas Boas. São 16 mil quilômetros de fronteira. Sabe quanto que é dos Estados Unidos com o México? 3.200 quilômetros. E 3.200 quilômetros, a nação mais rica, mais poderosa, mais bélica do mundo, não tem controle, está querendo construir um muro. E nós? Eu tenho que viver num estado do lado de onde se produz 90% da cocaína e o Exército tem que estar lá, 35 mil homens, e não fazer nada? Mas para fazer a missão que eles têm de fazer, nós não podemos fragilizar a vida deles. Não dá para expor. Eu queria aqui concluir, senhor presidente. Estou botando o mundo real. Eu não estou propondo nenhuma outra mudança. No mundo funciona assim, e desde 1891 que funciona assim na nossa Constituição. Volto a repetir, qualquer membro das Forças Armadas que tirar a vida de um civil tem que ir para o júri popular e está garantido. Mas se ele tiver em missão, o que é a missão de um membro das Forças Armadas? A missão deles é cumprir o papel do Estado. Ele está autorizado a atirar, a matar. E um júri popular, um júri civil, tem alguma compreensão do que é isso? Tem alguma compreensão do tipo de armas que as Forças Armadas usam? Quem é que pode ter essa compreensão? Um tribunal militar. Conhece a fundo, sabe o que poderia ter sido evitado e não. Vamos ser justos. São pessoas habilitadas para julgar e condenar aquele que se desvirtuou da sua função. Mas o júri popular, um juiz comum não vai saber que calibre é esse. Vai ter que fazer um curso de especialização para não cometer alguma injustiça na hora de apreciar um processo. São questões muito distintas. Aqui não tem nenhuma apologia. Que fique bem claro, não são as Forças Armadas em missão que estão tirando 62 mil vidas. Não são. Não temos esse relato.
Todas as polícias, civil, militar dos estados, o julgamento quando acontece, está preservado na Constituição, é júri. Acontece no júri. Mas nós estamos falando das Forças Armadas. E por que a Polícia Civil e Militar vai para o júri? Porque a função deles é completamente diferente do membro das Forças Armadas. Lá, na Polícia Civil e Militar, eles não estão autorizados a representar o Estado e fazer um enfrentamento, a atirar e a matar. Não estão. Mas quem compõe as Forças Armadas está. Isso está estabelecido na Constituição. Não é que queremos isso, mas está estabelecido. Eles representam o Estado. Agora nós estamos vivendo um período de exceção, sinto muito, de uma anarquia institucional nesse país. Um poder usurpando o poder do outro. E a população é que está pagando. Eu não estou propondo nada, eu estou defendendo a tese que foi colocada pelo deputado Esperidião Amin, relatada pelo senador Pedro Chaves, porque eu acho que é o correto. É o que estabiliza, é o que dá segurança para as Forças Armadas. Lamento profundamente que as Forças Armadas estão tendo que ser usadas, como prevê a própria Constituição também, a Constituição prevê, em casos excepcionais, o uso. Eu lamento, porque não era para ser assim. Ontem nós estávamos aprovando, criando a Polícia Judicial, mais uma polícia. Sabe por quê? Porque nós temos 630 mil presos, 40% nem julgados foram, não tem uma condenação definitiva e estão presos, mas esse é o nosso país, lamentavelmente. É o nosso país, senhor presidente. Então, acho que nós não podemos misturar e querer agora pegar 600 mil homens, 700 mil homens das Forças Armadas, dizendo agora vocês vão também, caso cometam algum crime em missão, ser refém desse processo judicial que não funciona. E não adianta vir dizer que não, vai ter impunidade quando for tribunal militar. Nós estamos num mundo outro. Todos nós cobramos, nós estamos aqui para cobrar, para exigir, quando tiver algum excesso, seja onde for, na nossa vida. Então, era isso. Eu queria dizer também que respeito a posição do Ministério Público Federal, mas é evidente que quando um membro do Ministério Público Federal tira a vida de alguém, ele vai para um júri especializado, diferenciado, com foro privilegiado. Ora, mas quer que os membros das Forças Armadas, que têm um papel constitucional diferente, vá para o júri comum. Está errado. Sinto muito de divergir. E aí, senhor presidente, acho que, e concluo, que cabe alertar. O Ministério Público, a Constituição estabelece que ele é indivisível, ele tem autonomia. Mas o Ministério Público Militar tem uma posição completamente diferente da do Ministério Público Federal. Temos que ressaltar. E cabe a nós. E acho que é inadiável a aprovação desse projeto. Inadiável. Pelo momento terrível que o Brasil está vivendo, a ponto de nós estarmos para esse tipo de missão, de socorrer a população do Rio de Janeiro, numa hora dessa, e socorrer presídios, socorrer a minha região. Eu estou propondo que haja uma colaboração direta das Forças Armadas na área de fronteira com a Polícia Militar, Civil do meu estado, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, para a gente tentar controlar as fronteiras. Eu estou propondo, porque o momento exige isso. Senador Lindbergh, eu concluo dizendo, sabe quantos territórios tem no seu estado controlado pelo crime organizado, sem que o Estado brasileiro possa entrar? 842 territórios divididos entre os comandos do crime organizado, onde o Estado brasileiro não pode fazer presente. E nós não temos outra saída. Se quisermos evitar um mal maior, nós vamos ter que recorrer, sim, às Forças Armadas para cumprir missões absolutamente especiais de dar suporte para proteger a nossa população. Obrigado. Por isso que eu sou favorável ao projeto. Obrigado a sua excelência, senador Jorge Viana. Com a palavra, a sua excelência, senador Lindbergh Farias. Olha, aqui com todos os senhores. Primeiro, meu mais profundo respeito aqui, senador Jorge Viana, pelas Forças Armadas. E o que eu acho é que está havendo o uso abusivo das Forças Armadas como forças de segurança pública. Essa que é a confusão, senador Jorge Viana. E eu vejo, às vezes, sinceramente, vamos falar aqui, governadores que usam aquilo como ação de marketing. Ah, trouxemos o Exército. Mas a gente sabe que a formação do militar é outra. Vossa Excelência falou, é para a guerra. Para a guerra. Só que nós temos que ter um cuidado de falar de guerra e falar de uma comunidade, onde moram pessoas civis no meio daquela situação toda. Eu estou falando isso porque conheço o Rio de Janeiro. Eu fui relator de uma CPI presidida pela senadora Alice da Mata, que é de extermínio da juventude brasileira.
Como falou o senador Jorge Viana, nós temos em torno de 60 mil assassinatos por ano. Metade disso são jovens. 77% jovens negros moradores das periferias, presidente Fernando Collor. Eu tive a oportunidade de visitar e conheço no Rio de Janeiro. Você, quando entra numa favela, Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma mãe de um garoto de 17, 18 anos negro é uma mãe em situação de pânico. Porque esse jovem é vitimado pela milícia, pelo tráfico e, infelizmente, pela polícia, por uma guerra que existe. O senador Jorge Viana fala muito bem. Ela tem licença para atirar, para matar. Só que são situações diferentes. Uma coisa é guerra. Vossa Excelência falou da fronteira. Eu acho que o Exército tem que estar na fronteira, as Forças Armadas tem que estar na fronteira, protegendo esse país contra a entrada de drogas, contra a entrada de armas. Mas é completamente... Senador Jorge Viana, eu vi aqui o comandante do Exército, general Vilas Boas, dizendo... Ele dizia o seguinte... Ele falou de uma ida dele ao Complexo da Maré. E eu, dizendo ele, quando eu vi os nossos soldados, e no meio aquelas crianças passando... de frase dele, estão nos levando a que tipo de guerra? Porque é uma guerra que não tem chance de dar certo, senador Jorge Viana. Nós estamos vivendo duas guerras. É uma política de guerra às drogas fracassada e uma guerra aos pobres. Eu chamo a atenção. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, todo mundo fala dessas 800 comunidades e tudo, só que não se resolve o problema entrando dando tiro para tudo que é lado. A situação é muito mais complexa, não dá para ser simplista. Aí se vende drogas em Copacabana, Ipanema, Leblon. Eu não vi entrar, porque tinha uma figura do caveirão antigamente, que era aquele... o blindado, em que os policiais iam lá dentro, com o risco, claro, que os policiais estão expostos. E ali eles ficavam protegidos, só que a letalidade de pessoas que não tinham nada a ver com essa guerra era gigantesca. O senhor veja que tem dois pesos. Essa política de guerra às drogas acontece de uma forma nas comunidades pobres e de outra forma nas regiões ricas. Eu não vi entrar nenhum caveirão na Zona Sul, dando tiro para tudo que é lado. Agora, nas comunidades, pode. Por quê? Porque o valor da vida dessas pessoas é menor? O senhor sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Tem mandato de busca e apreensão coletivo. Sabe o que é isso? É o famoso pé na porta. Ninguém faz isso em Copacabana, não, senador Jorge Viana. Imagina um mandato de busca e apreensão coletivo em Copacabana. Mas na Maré, busca e apreensão coletivo. É o famoso estado de exceção que muitos estão surgindo, vendo na política, que existe no dia a dia. É o famoso pé na porta do trabalhador. É isso que existe. Então, a grande questão aqui, e eu queria dialogar com os representantes das Forças Armadas, em especial do Exército, eu sei que o Exército reclama desse uso abusivo para garantia de lei e ordem. Mas, então, essa que é a questão que nós temos que discutir aqui. Porque o treinamento daquele... Eu, quando vejo aqueles garotos, são garotos de 18 anos. Eles não estão treinados para aquilo. Eu vejo, sinceramente, numa dessas favelas, eles ficam ali completamente... Mas eles são treinados para outra coisa, são treinados para a guerra. O policiamento na comunidade, a lógica tem que ser outra. Tem que ter investigação para descobrir quem são as pessoas que estão no controle do tráfico, aqui e ali. São situações completamente diferentes. Então, o que eu acho que devia existir por parte dessa comissão era um diálogo. Nós temos um requerimento aqui apresentado pela senadora Vanessa. Eu queria fazer aqui uma proposta de diálogo, senador Jorge. Quero chamar o próximo Exército aqui para conversar com a gente sobre isso, sobre essas experiências, chamar outras pessoas ligadas também a essas questões de direitos humanos. Qual é a luta? A luta é o seguinte: morre muita gente. O valor da vida, eu estou falando daquelas pessoas que moram nas comunidades, que estão no meio dessa guerra. E a solução não é mais guerra, não, senador Jorge Viana. Vossa Excelência se engana. Se a solução para os conflitos no Rio de Janeiro, das 800 comunidades, é colocar ali e resolver, não é assim que se resolve. Nós estamos cansados disso. Já vimos isso durante muito tempo. E, principalmente, esses soldados do Exército não têm aquela preparação para estar ali. Não vai resolver. Agora, qual é a luta histórica que existe? É o seguinte: é pelo menos que existisse investigação. Você sabe que existia a figura, no caso dos policiais militares, tinha um debate muito parecido com esse. Quer dizer o seguinte: nós temos que combater os bandidos, nós temos que entrar dentro das favelas, nós ficamos expostos. Aí criaram a figura dos autos de resistência.
para não ter investigação, porque hoje praticamente não existe investigação. Você diz o seguinte, não, quando há mortes, resistência à ação policial. E houve uma luta grande nesse país, e agora tem tramitando aqui, a gente aprovou aqui, vai para o plenário do Senado já um projeto nesse sentido, de que não pode haver autorresistência. Todo homicídio tem que ser investigado. Então você veja que esse debate também acontece com as forças policiais militares nos estados. Então eu acho que é um equívoco. Eu acho que, inclusive, eu queria dialogar com o pessoal das Forças Armadas. Passando isso aqui, sabe o que vai acontecer? Vão pegar os senhores para colocar em tudo que é conflito. Vão colocar os senhores, ao invés de a gente separar a função das Forças Armadas de Força de Segurança Pública, a gente, ao aprovar isso, a gente está reforçando o uso das Forças Armadas como Força de Segurança Pública. Pode estar certo que tudo que é governador, porque para governador é o seguinte, perdeu o controle, traz o Exército. É um discurso, sim, mas resolve, senador Jorge Viana. É um discurso bonito. O cara quer falar para fora, trouxe o Exército chegou. Meu amigo, na vida real não muda nada. Nada. Concretamente nada. E agora a gente está tirando uma garantia que é garantia, eu estou olhando do outro lado, com todo respeito às Forças Armadas. Eu estou olhando do lado do cara que está mais vulnerável, que é essa juventude, que volta a dizer, presidente senador Fernando Collor, ela está morrendo na mão do tráfico, da milícia e das forças do Estado. E agora a gente tenta com isso aqui tirar um instrumento, porque querendo ou não é o medo daquilo ali, de você ter que responder um processo sobre aquilo ali se acontecer, que inibe algumas ações. Eu, sinceramente, a proposta que eu faria ao senhor, senador Fernando Collor, e aqui a todos, é que a gente discutisse, por exemplo, com o Exército. Eu quero conversar com o Exército aqui, a questão do Complexo da Maré. Pergunta se era aquela a saída. Eu quero escutar deles também sobre isso, né? Qual o caminho? Porque eu estou convencido que, e pela fala do comandante-general Vilas Boas aqui, que os setores do Exército estão incomodados com esse uso abusivo. Então eu queria fazer esse apelo a essa comissão, para que a gente fizesse uma audiência pública, é um tema tão importante. Não estou querendo atrapalhar, adiar ad eterno. O outro ponto é o seguinte, a gente não pode também, veja bem, senador Romero Jucá, a gente não pode votar sem nenhuma emenda um projeto aqui que era 2016. Esse projeto aqui se refere a 2016. O senador Romero Jucá quer sempre tentando dar um jeito aqui, nessa questão aqui, e ele é muito habilidoso, né, em arrumar saídas regimentais para não votar na Câmara. Ele quer que a gente faça de conta, porque é isso, nós somos senadores, estamos na Comissão de Relações Exteriores, faça de conta que não há nada, e não vamos votar um projeto que tem uma lei que vale até 2016. Falando em veto, não, pelo amor de Deus, respeite as nossas condições de senadores aqui. Eu sei que teve muito senador que votou acreditando que o governo enviasse a medida provisória da reforma trabalhista naquele negócio. Acho que a gente abriu mão do nosso papel, mas não dá. É muito forçação de barra. A gente votar uma lei que é de 2016, acreditando no veto do governo, não. Isso aí não dá, sinceramente. Se for para votar, faz direito. Modifica, tira emenda. Apesar de eu achar um erro. Então, eu queria levantar, presidente, aqui, essas considerações. Eu acho que é muito importante a gente escutar o Exército, a gente ter um diálogo aqui com eles sobre esse uso abusivo das Forças Armadas. Então, a minha proposta é que a gente votasse antes o requerimento da senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria que me inscrevesse, senhor presidente. Vossa Excelência já está inscrito, senador Ronaldo Caiado. Obrigado. Obrigado, Sua Excelência, senador Lindenberg Farias. Pela ordem de inscrição, com a palavra o senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, Nelson Rodrigues ensina que a vida não é como nós gostaríamos que ela fosse. A vida é como ela é, como ela se apresenta ao vivo e a cores. E, por certo, o nível de deterioração no ambiente da segurança pública em nosso país é muito grave. Mas é muito mais grave ainda no estado do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, ele se apresenta ao país com um quadro
de falência múltipla dos seus órgãos na incapacidade de proteger o cidadão e impedir que a criminalidade possa continuar se multiplicando, interrompendo vidas inocentes de trabalhadores, de pais, de mães, de filhos. Eu não acredito que as Forças Armadas possam estar incomodadas porque são convocadas para serem solidárias com o cidadão brasileiro e carioca numa situação e numa circunstância de emergência. Porque todos nós sabemos do patriotismo, do civismo, da defesa do Estado que as Forças Armadas têm cumprido ao longo da sua trajetória. Senhor presidente, é evidente que no centro dessa gravíssima crise e epidemia da violência pública em nosso país está o tráfico, o consumo de drogas e o consumo das armas. É evidente também que essa não é a atribuição constitucional permanente e contínua, regular das Forças Armadas. É evidente que nós deveríamos estar combatendo o tráfico de drogas nas fronteiras, como bem assinalou aqui o senador Jorge Viana. E em bom tempo, senhor presidente, nós discutimos com profundidade aqui nessa comissão um programa estratégico importante, dos mais importantes para a família brasileira, que foi o Cisfron, que foi colocado de pé pelo que há de melhor no serviço público do nosso país, o oficialato das Forças Armadas, de forma específica o Cisfron, que atende ou atendia a uma estratégia de fortalecimento, de barrar, através da inteligência e da ação ostensiva, nas nossas fronteiras, que não é uma tarefa qualquer. O combate, portanto, do tráfico de drogas deveria estar sendo feito lá na fronteira e não nas cidades. Mas o Estado brasileiro tem sido incapaz, e sobretudo nessa quadra, que em razão da mais profunda crise fiscal e da bancarrota que foi levado o Estado brasileiro pelas irresponsabilidades econômicas de governo afastado, é que também o Cisfron, que deveria combater o tráfico de drogas na fronteira, está falido e sem recursos para botar de pé um programa da maior relevância. Então, senhor presidente, é evidente que o papel das Forças Armadas não é esse. Mas é evidente também que numa situação circunstancial como essa, que vive o Rio de Janeiro, nós precisamos dar às Forças Armadas a condição necessária para que ele possa combater o criminoso. E criminoso não se combate com flor. Criminoso se combate com atuação firme, rígida, porque só quem está no front do enfrentamento sabe que ele está colocando a sua vida em risco para proteger a vida, enfim, da sociedade. Portanto, eu não acredito, eu acho que é balela essa coisa de que as Forças Armadas estão incomodadas, porque as Forças Armadas, elas estão disponíveis o tempo todo para servir a sociedade brasileira. Eu mesmo, como capixaba, sabe o Brasil, que nós enfrentamos uma crise brutal de segurança em fevereiro, agora, senador Anastasia, de 2017, uma crise brutal, de origens as mais diversas, com consequências nefastas para a sociedade capixaba. E a quem nós fomos recorrer? Nós fomos recorrer às Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. E as Forças Armadas foram fundamentais no combate à criminalidade no estado do Espírito Santo. E eu quero revelar aqui toda a minha gratidão às Forças Armadas. Eu acho que é isso que os senadores do Rio de Janeiro deveriam fazer, revelar toda a gratidão, entusiasmo, estímulo, para que as Forças Armadas, com essa manifestada deterioração da incapacidade do Estado do Rio de proteger os seus cidadãos, de criar as condições para que as Forças Armadas possam cumprir o seu papel. O que nós estamos fazendo aqui, senhor presidente? Nós não estamos inventando a roda, não. Nós estamos restituindo uma competência que já foi da Justiça Militar, qual seja julgar crime doloso contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas apenas
exclusivamente apenas nas hipóteses em que o militar estiver em pleno cumprimento da missão em operação militar. É disso que se trata para garantir a lei e a ordem, a chamada GLO. Nada além disso. Isso já foi prerrogativa da Justiça Militar, isso tem intimidado as Forças Armadas, isso tem inibido a ação das Forças Armadas. E nós não estamos aqui, senhor presidente, eu quero me calçar na exitosa e fundamentada defesa que fez o senador Jorge Viana. Esse tipo de atribuição já é dado às Forças Armadas, por exemplo, na operação de abate de aeronave hostil. Ora, nós estamos aqui discutindo aquilo que me parece que é o óbvio. E eu quero revelar aqui, senhor presidente, como ensina Zueni Ventura, eu quero revelar aqui a minha inveja. A minha inveja por não ter tido a oportunidade de relatar esse projeto, que foi tão bem relatado aqui pelo senador Pedro Chaves. E também a inveja, no bom sentido da palavra, do ex-senador e deputado Espiridião Amin, que foi o autor dessa matéria lá na Câmara Federal. A inveja, no bom sentido da palavra, porque nós estamos discutindo aqui uma coisa que é absolutamente essencial e óbvia. Portanto, senhor presidente, eu quero manifestar a minha inteireza com relação à manifestação e ao voto do eminente relator Pedro Chagas, ao tempo em que revela aquilo que o Santo Agostinho nos ensina em Confissões, quando ele diz que nós precisamos exercer a virtude da gratidão, porque quem não é capaz de exercer a virtude da gratidão não é capaz de qualquer outra virtude. O que nós precisamos é exercer a virtude da gratidão, pelas Forças Armadas estarem atuando excepcionalmente e contribuindo para salvar vidas e impor a lei e a ordem no Estado do Rio de Janeiro. Mas não apenas o Estado do Rio de Janeiro, o meu Estado também necessitou das Forças Armadas, e nós contamos lá firmemente com bravos soldados e oficiais que restabeleceu a ordem e a lei no Estado do Espírito Santo. Por isso mesmo eu manifesto aqui a minha convicção e o meu voto favorável a esta matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço. E passo a palavra ao próximo orador inscrito, Sua Excelência, o senador Flecha Ribeiro. Presidente, eu acho que com os senadores que me antecederam, tanto o senador Jorge quanto o senador Lindenberg e o senador Ferraço, nós já todos construímos o juízo de valor para que a gente possa votar. Está lógico aqui, pelo que já foi colocado, nós estamos reconstituindo algo que já existia desde 1890, né, 91. Então, nós temos que... A proposta do senador Jucá, que o senador Lindenberg se colocou contrária, o relator, o senador Pedro Chaves, retirou a emenda, retirou o requerimento da audiência para que pudéssemos votar e, pelo veto do presidente, tirar aqui a questão do prazo que estava vencida, inclusive no projeto, por falta de agilidade aí de chegar até aqui. Então, podemos, eu diria, já não mais discutir a matéria, podemos votar. Eu vou votar favorável, porque o projeto é importante. Obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. A próxima senadora inscrita, Sua Excelência, a senadora Vanessa Graziotin. Poxa, a voz engrossou, né, presidente? Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero iniciar aqui algumas observações pelo que acaba de dizer o senador Flecha Ribeiro. Acho que aqui nós não estamos discutindo nenhuma questão ideológica, nenhuma questão que passa da oposição para a situação ou que nos coloque em lados diferentes por convicções políticas. Nós estamos aqui discutindo algo que tem como objetivo melhorar a situação de segurança da população. Acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos desarmar e analisar este projeto dessa forma.
Então, eu quero só resgatar o que disse o senador Lindbergh. Eu apresentei logo que foi pautado o projeto e Vossa Excelência testemunha. Isso não foi essa semana, tem algumas semanas já. Eu apresentei um requerimento para debater a matéria, porque eu acho que uma matéria tão importante como essa carece de um mínimo de debate que seja. E essa matéria não está tendo a oportunidade de ser debatida. Essa é a primeira vez que nós estamos aqui a debater a matéria. Eu até faço meia-culpa, senhor presidente, e ao encaminhar um pedido a Vossa Excelência, digo que o requerimento não está completo, porque o requerimento que eu apresentei é para instruir a matéria e para que possamos ouvir opinião de outros setores, como da Procuradoria-Geral da República, como do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e do representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Aqui está faltando representantes das Forças Armadas. Eu faço essa autocrítica nesse momento e, caso a gente concorde e acorde em fazer aqui um debate, somente um debate antes da votação e da apreciação, obviamente que as Forças Armadas teriam que ser incluídas, porque é um projeto que dialoga e trata diretamente das suas atividades e das suas funções. Então, essa é a primeira observação. E reitero o apelo feito pelo senador Lindbergh Farias, que já fiz pessoalmente a Vossa Excelência. Senador Collor, vamos fazer um debate no início da semana que vem, se for o caso, para que na próxima quinta-feira, com um debate, pelo menos um realizado, pelo menos uma audiência pública, a gente possa votar a matéria. Eu acho que até as Forças Armadas seriam favoráveis a isso. Seriam favoráveis. Porque, veja, qual era o objetivo do projeto? Projeto apresentado pelo meu conterrâneo, senador Espiridião Amin. O objetivo do projeto é que ele tivesse validade até o final do ano de 2016. Um projeto apresentado em 2016 e para ter, senador Lindbergh, a validade até o final do ano de 2016. Em que situação o projeto foi aprovado? Eu não sei exatamente, tentei falar com o deputado Esperidião Amin, ex-senador, ex-governador, mas ele está em voo para Florianópolis, não consegui. Mas pela data em que o projeto foi apresentado, o objetivo dele era o enfrentamento daqueles atritos dos movimentos sociais. Não era nem por conta dos morros, não, era por conta daquilo, dos movimentos sociais que, em nome da lei e da ordem, convoque-se o Exército Brasileiro, convoque-se as Forças Armadas. Então, não adianta falar aqui apenas da situação do tráfico, do enfrentamento do Morro do Rio de Janeiro. Não, não é só para isso. São inúmeras manifestações públicas que ocorreram recentemente e que continuam a acontecer no Brasil e que as Forças Armadas estão sendo chamadas. Eles estão tranquilos com isso? É claro que não. É claro que não. Eu tenho aqui parte de um trecho de uma audiência pública dito pelo general Vilas Boas. Eu acho que uma das pessoas mais lúcidas desse país, general Vilas Boas, tenho tido a oportunidade de conviver com ele há anos. Primeiro, quando cheguei em Brasília como deputado em 1999, ele era o chefe da assessoria parlamentar do Exército na Câmara dos Deputados. Depois, quando foi ser o comandante-geral da Amazônia e agora o comandante do Exército Brasileiro. Uma pessoa lúcida, uma pessoa que entende o que se passa em nosso país e que tem sido extremamente correto com a democracia. Então, o que ele disse aqui? O que ele disse aqui numa audiência que esteve? Ele sustentou que o uso das Forças Armadas em ação de segurança pública é desgastante, é perigoso e mais, é inócuo. O comandante enfatizou que nessas situações militares são obrigados a apontar armas para a população brasileira, sendo claramente contrária à disseminação das atividades de garantia da lei e da ordem. Não é assim que se garante a lei e a ordem. Aqui se fala muito dos traficantes, daquele que está portando o fuzil, aliás, muito mostrado nessa novela aqui da Rede Globo. Eu, como sou noveleira mesmo, assisto. Muito mostrado. Não, eu acho que eu não. Eu não corro esse risco. Eu não corro esse risco. E é verdadeiro, e aquela história é verdadeira.
A Bibi Perigosa, até onde eu sei, não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, ela tem um livro. E a Globo, a Rede Globo, comprou os direitos dela. E ela é um fato verídico aquilo, não é? Mas não vamos olhar só esses. Vamos olhar. Está contando a história, não é a Rede Globo. Não vamos olhar só isso. Vamos olhar aqueles que vivem na favela, porque a maioria dos que vivem na favela não andam com um fuzil em punho. Não andam com arma em punho. São gente simples. É gente pobre. É gente simples. É gente que faz de um tudo para manter o seu filho no colégio. Os que mais sofrem são aqueles que veem as escolas fecharem por conta dessas atividades. Vamos olhar para esses e vamos pegar os dados estatísticos, pena que eu não trouxe aqui, de quantos desses morrem. De quantos desses morrem. Então, será que é assim que nós vamos resolver o problema? Isso é muito grave e é muito sério, porque a emenda apresentada, ela poderia até ser uma emenda para mais um período. Para mais um período, não, mas ela torna isso perene. Então, o projeto por si já é inconstitucional. Aqui disseram, não, nós estamos voltando ao que era. É verdade, parece que nós estamos voltando em tudo o que era, mas nas coisas ruins. Por que a lei foi mudada? Quando que a lei foi mudada de permitir que um militar fosse julgado pela justiça, pelo júri, quando em crime doloso contra a pessoa humana? Quando que isso mudou? Em 1992. Em 1992, salvo engano, quando nós tivemos várias chacinas, 92, 96, por aí, quando tivemos várias chacinas. Então, agora nós vamos retroceder, colocar um problema que é grave, eu reconheço, e nós temos que encontrar formas de resolver, mas a resolução acima dos direitos humanos eu tenho aqui. Eu tive a felicidade de compor, durante 2 anos, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, indicada que fui como representante à época do governo, porque nós aprovamos a lei no Conselho de Direitos Humanos e o Senado tem cadeira, assim como a Câmara. 2 cadeiras cada casa, um representando a situação e o outro representando a oposição. Fui indicada pelo então presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, para compor o conselho em nome da bancada de governo, na época que a presidente era a presidenta Dilma, e lá eu fiquei 2 anos e vi da seriedade desse conselho. O conselho colocou uma nota pública, mostrando o retrocesso e o perigo que isso pode causar. Porque dizer que não há corporativismo nos julgamentos militares, aliás, não há nem preparo dos tribunais militares para julgar esse tipo de crime, que acontece nas cidades, que acontece nas favelas, e não só nas ações contra o tráfico, nas ações contra pessoas que vão às ruas para protestar por aquilo que tem um direito, por aquilo que acha que é errado. Como é o nome daquele rapaz de Goiânia? Como é o nome daquele rapaz de Goiânia, senador Lindbergh, que pegou aquela... Esqueci. Aquele rapaz que o Brasil inteiro assistiu, não estava fazendo nada. De um policial, ele pegou uma cacetada, porque na hora é isso, os militares não estão preparados para esse tipo de coisa. Não estão preparados. Os militares da União, do Exército, da Aeronáutica, não estão. Não digo nem que o de Goiânia tenha sido militar, mas poderia ter sido. Foi, né? Não foi, eu não sei, mas poderia ter sido. Mas poderia ter sido. Então, senador Collor. Então, senador Collor, primeiro, dizer isso. O projeto, não adianta a pressa aqui. O que adianta a pressa aqui? Mudaram a concepção, radicalmente a concepção inicial do projeto, que era uma mudança temporária, e passaram a fazer uma mudança perene, voltando ao tempo atrás. Então, eu acho que a impunidade, eu acho que a violência não se enfrenta com violência, porque isso, queira ou não, é um estímulo à violência. Mas eu também sei como ficam inseguras as Forças Armadas, como os seus membros ficam inseguros, principalmente aqueles que vão para o fronte. Mas então vamos, pelo menos com eles, com a sociedade civil, debater qual a saída. Eu acho que ninguém das Forças Armadas
seria contrária a uma audiência pública, que é o que nós estamos pedindo, senador Fernando Collor. Uma audiência pública. O nosso regimento prevê, o requerimento foi apresentado há algum tempo, nós poderíamos votar o requerimento, votado o requerimento, a matéria fica suspensa até a realização da audiência pública. E após a realização da audiência pública, a gente vota e a maioria decide. Agora, eu só acho o seguinte, essa pressa vai naturalmente levar a um pedido de inconstitucionalidade, e eu não tenho dúvida nenhuma, por tudo que tem feito o Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria, que há muito tempo tem sido polêmica, por tudo que tem sido feito, essa matéria vai cair na Justiça. Desnecessário aprovar isso agora. Então, presidente, o que eu sugiro é que Vossa Excelência, com o poder de presidente que tem, e ele já está na pauta para ser votado, que votemos antes o requerimento para a realização de audiência e, após isso, a votação do projeto. Eu acho que, em nome da segurança pública e do combate às drogas, a gente vai estar piorando uma situação que já é de extrema instabilidade, de extrema gravidade. Eu tenho certeza que as Forças Armadas estariam sendo mais úteis nesse momento lá na minha fronteira. Lá na minha fronteira, onde a Força Nacional chegou e nunca conseguiu sair. Nunca conseguiu sair. Lá, sim, vigiando droga, vigiando armas que entram. E não ali cumprindo uma função que não é função sua. E dito isso, não por mim, mas dito isso pelo próprio general Vilas Boas, quando aqui esteve. Obrigada. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, pela contribuição que traz ao debate. A matéria continua em discussão. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Ouvi com extrema atenção, senhor presidente, todos os nobres pares que me antecederam e me permito aqui lembrar rapidamente o artigo 142 da Constituição Federal, que trata da competência constitucional das Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É o texto constitucional. Me parece que há um equívoco prévio, eu ouvi com imenso respeito as argumentações do senador Lindenberg, senadora Vanessa, por quem tenho grande apreço, mas um equívoco no foco da discussão. Nós não estamos discutindo aqui nesse momento a competência das Forças Armadas em relação a atividades de manutenção da lei e da ordem, porque isso a lei já conferiu. O que nós estamos discutindo aqui é, no momento em que a lei confere essa iniciativa e essa iniciativa é implementada, o militar, no seu exercício, deve estar sob qual guarda-chuva, sob qual manto, sob qual palio. É exatamente essa a discussão. Se a discussão seria outra, se nós estivermos aqui indagando, devem as Forças Armadas adentrar numa seara que não é somente da guerra bélica? E aqui me permito, senhor presidente, uma ponderação que Vossa Excelência foi testemunha há 2 semanas atrás. As Forças Armadas hoje, não só brasileiras, mas em todo o mundo, estão muito aparelhadas para as questões ditas coloquialmente como de segurança pública, mas que não são mais, porque é muito tênue a diferença entre as ações bélicas normais e segurança pública, em razão das missões de paz. O que foi a missão de paz do Exército Brasileiro no Haiti? O que é o mesmo no Líbano? Não há guerra. O que há é o exercício da Força Armada, exatamente com visa à garantia da ordem, da paz e da segurança. Então, é exatamente isso que se transformaram. Ouvimos agora o embaixador do Congo, os famosos capacetes azuis da ONU. O que são os capacetes azuis? São forças armadas do mundo inteiro que se destinam a um país onde há problemas de lei de ordem e não necessariamente guerra ou defesa da pátria para colocar ali as instituições vigorando. Então, a competência constitucional existe, a prática existe, a competência existe. E o que nós estamos discutindo, de fato, reitero, é exatamente essa competência. E queria trazer aqui a lume, senhor presidente, não quero me estender, um documento que acabo de receber da Procuradoria-Geral da República, modificando a opinião da Procuradoria-Geral da República, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, da redação da Lei Complementar 117 de 2014 e 116 de 2010, que trata também da competência da Justiça Militar. E no texto, que é da data de anteontem, dia 12,
O senhor Procurador da República diz assim: não ficará mal antecipar que essa manifestação inflete, ou seja, modifica o ponto de vista de início defendido pela Procuradoria da República nesse processo de controle do Estado de constitucionalidade. Daí o imperativo de declinar os motivos determinantes dessa postura. Para expor a crítica, é preciso antes resumir o ponto de vista inicial, de que agora respeitosamente se diverte. E o texto é muito longo. Aqui, por esse documento da Procuradoria, é deixado claro que a Procuradoria hoje entende que é constitucional o alargamento da competência da Justiça Militar para esses julgamentos. Então, o temor levantado pela senadora Vanessa me parece que terá um revés, porque a própria Ministério Público, através do órgão titular, acaba de entender de modo público que essa competência é constitucional e é lícita. Então, me parece que o projeto ele é procedente e eu quero aderir ao relatório do eminente senador Pedro Chaves e votaria a favor. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, e passo a palavra a Sua Excelência, o senador Ronaldo Caiado, o último orador inscrito para a discussão da matéria. Senhor presidente, em primeiro lugar, a reunião de líderes há poucos dias ficou deliberado que nós daríamos prioridade à pauta de segurança pública. Primeiro assunto. Segundo ponto, só quem não quer realmente ver imagina que nós não estamos vivendo uma guerra urbana. É uma realidade. Nós vivemos uma guerra urbana. As pessoas ficam maquiando, as pessoas ficam tergiversando de uma realidade escancarada. Onde é que está a presença do Estado nas favelas do Rio de Janeiro? Onde é que está a presença do Estado em algumas cidades do entorno de Brasília, no meu estado de Goiás? É a 22ª cidade mais violenta do país, Novogama, depois Águas Lindas. Para qualquer cidadão poder ter acesso ao bairro, ou levar uma mercadoria, ou construir uma obra, tem que pedir autorização ao traficante da região. Toda a sociedade está se acomodando, está se acovardando diante do quadro. É a total ausência do Estado brasileiro. Essa tese de que os nossos policiais não podem, não têm o direito de fazer o enfrentamento com a bandidagem, está fazendo com que hoje, não só o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, que tem essa prerrogativa, sim, e que nós não podemos cerceá-los. Senhor presidente, Vossa Excelência viu cenas mais deprimentes do que uma instituição como o Exército Brasileiro, aqueles soldados sendo sequestrados no Rio de Janeiro, amarrados, com suas armas sendo roubadas, os outros batendo em retirada, aonde traficantes ali o cercavam e eles se protegiam atrás de uma caminhonete. Onde é que já se viu isso, senhor presidente? Um órgão, uma instituição como o Exército Brasileiro bater em retirada de bandido reconhecido no Morro do Rio de Janeiro e não poder fazer o enfrentamento a eles? É esta situação que não existe em lugar nenhum do mundo. Vá fazer isso na França, vá fazer isso na Alemanha, vá fazer isso no Reino Unido. Esta situação que nós estamos colocando, e é importante que seja dito, senhor presidente, que a senadora que me antecedeu não confunda. Nós estamos falando aqui de justiça militar da União. Não é justiça militar dos estados, não. É da União. Esses jovens hoje estão preparados, sim, para a guerra. E o Brasil hoje, só uma estatística rápida, em 2016, nós tivemos 170 assassinatos por dia. O Brasil, em 4 anos, foram assassinadas 279 mil pessoas, mais do que a guerra da Síria. Então, senhor presidente, nós estamos diante de um quadro que é uma guerra urbana. O que está se restabelecendo hoje é exatamente uma prerrogativa que sempre existiu, que é da justiça militar. Essa justiça militar da União, ela tem a prerrogativa de julgar e julga com mais competência. A justiça hoje comum demora de 8 a 10 anos para julgar um caso.
onde um jovem fica sem a menor perspectiva de sobrevivência, sem saber o que será da vida dele, diante de um enfrentamento com um bandido, se ele utilizar a sua arma, ele vai ficar durante 8 ou 10 anos aí, sem ter perspectiva alguma. Está fazendo a segurança da nação, do Estado, implantando aquilo que o Estado tem que fazer. Agora, quem quer destruir o Estado, quem quer o acovardamento das instituições, a destruição das instituições, o comando do PCC no Brasil, da Família do Norte e de outras brigadas que tem hoje dentro das penitenciárias, é que querem tirar a prerrogativa do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica. Então, senhor presidente, é muito claro, esta posição ela é uma posição que eu acredito que quase unânime, com mais de 80% aqui favorável a que se restitua o direito ao soldado, ao militar do Exército, da Aeronáutica e da Marinha serem julgados pela Justiça Militar da União. Ela é célere, ela é justa e ela, sem dúvida nenhuma, dá a esse cidadão ou soldado a condição de resguardá-lo quando ele está ali por determinação da Presidência da República para atuar em momentos delicados de falta de segurança. Eu mesmo gostaria, e já solicitei várias vezes, ter o Exército Brasileiro no entorno de Brasília. O senhor não pode imaginar, senhor presidente, e os colegas aqui acham que é só o Rio de Janeiro. O entorno de Brasília hoje é uma situação semelhante. A droga à luz do dia, os traficantes ousados ameaçam todas as pessoas têm que pagar pedágio a bandido. Onde é que está o Estado brasileiro, senhor presidente? Este acovardamento que existe diante do enfrentamento da bandidagem é que leva o Brasil à situação caótica que nós estamos vivendo. Este é o lado que nós precisamos de ter coragem de enfrentar. Daqui uns dias não tem porta de escola que não seja hoje corrompida pela droga. Não tem local algum que eles não tenham ousadia de estar lá no enfrentamento do Exército, porque não respeitam mais ninguém. Já correram com o Exército no Morro do Rio de Janeiro, já correram com a Polícia Militar no meu estado. Então, este é o momento de nós resgatarmos essas prerrogativas e me coloco aqui para votar essa matéria hoje, senhor presidente. Essa matéria deverá ter urgência urgentíssima para que não paire nenhuma dúvida mais quando as missões do Exército definidas pelo presidente da República têm a prerrogativa, sim, de fazer aquilo que lhe foi determinado. A segurança, o respeito, a ordem, a lei e também a prevalência do Estado sobre a bandidagem no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, você me permitiria mais um minuto? Não quero abusar de Vossa Excelência. Por favor. Porque eu quero, de fato, porque eu acho muito importante. Senador Lindbergh. Eu quero, de fato, ler, senador Jorge Viana, aqui, uma reportagem da Agência Brasil, da jornalista Débora Brito, depois da vinda do comandante do Exército, general Vilas Boas, aqui, a essa Comissão de Relações Exteriores. Diz o seguinte: ao participar de audiência pública no Senado, o comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, disse hoje que o uso das Forças Armadas em ações de segurança pública é desgastante, perigoso e inócuo. Para ele, esse tipo de modelo deve ser revisto. Continua o general Vilas Boas. Esse emprego, inclusive, causou agora, recentemente, alguma celeuma de garantia da lei e da ordem. Nos últimos 30 anos, nós fomos empregados 115 vezes. O único estado onde não houve emprego até hoje parece-me que foi São Paulo. Nós não gostamos desse tipo de emprego. Não gostamos. Aí conclui, falando o general Vilas Lobos, sobre a participação do Exército... Vilas Boas, desculpe. Da participação do Exército no Complexo da Maré. Diz o general: um dia me dei conta, os nossos soldados atentos, preocupados, são vielas, armados, e passando crianças, senhoras. Eu pensei, estamos aqui apontando arma para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente e lá ficamos 14 meses. Do dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos realmente que repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo. Isso aqui não sou eu, não. Não é um militante da causa dos direitos humanos, não. É o general, o comandante do Exército. Nós temos que refletir, por isso eu faço esse apelo, para a gente fazer uma audiência pública aqui, para debater com o próprio Exército sobre esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Pela ordem,
Bem, presidente, Obrigado, pela Vossa ordem. Excelência, Eu tinha senador pedido. Lindenberg Farias. requerimento. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência concede... Por favor. Não, eu só queria... acho que ela já vai dar um encaminhamento, se Vossa Excelência permite. Pois não, senador Jorge Viana. É só mais um esclarecimento, senadora Vanessa, querida colega, eu peço desculpas. O problema é que eu concordo integralmente com o que fez a última intervenção o colega Lindenberg. Vamos propor uma audiência pública para discutir aqui emprego das Forças Armadas fora das suas prerrogativas normais, mas que também tem margem constitucional. O que eu acho, senhor presidente, só queria aqui, não vou gastar mais que um minuto, fazer um esclarecimento. O que nós estamos votando aqui, porque nesses tempos de hipocrisia que o Brasil vive, se distorce rapidamente aquilo que o Senado e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional estão votando. Nós não estamos votando aqui autorização para matar. Nós estamos votando um projeto simples. O artigo 124 da Constituição diz: a Justiça Militar compete processar e julgar crimes de militares definidos em lei. Nós só estamos votando aqui se um militar que cometer crime vai ser julgado pela Justiça comum ou militar. É tão somente isso. Só isso. Nós não estamos discutindo aqui o emprego das Forças Armadas nas favelas do Rio ou no meu estado, nas fronteiras. Não é isso que está sendo discutido nessa lei. Então, por favor, que haja pelo menos compromisso com a verdade e vamos decidir. Para nosso juízo, para uma boa lei, é melhor que militares, quando cometam crime em ação determinada pelo Estado, sejam julgados pela polícia, pelo tribunal do júri ou pelo tribunal militar. E desde 1891 está estabelecido na Constituição que deve ser pelo tribunal militar. Quando um civil atira e mata num militar em ação, ele é julgado pela Justiça Militar. E hoje, numa lei que foi feita em 96, diz que quando o militar em ação, e tão somente em ação, tiver uma situação drástica e matar alguém, ele vai para o júri ou vai para o Tribunal Militar. É só isso que estamos votando, senhor presidente. É bom e eu acho importante fazer esse esclarecimento para todos. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Então, Senhor pela ordem, presidente, para uma questão de encerrarmos ordem. a discussão, sua excelência, senadora Encerrar. Vanessa. É porque, senhor presidente, a ordem do dia acaba de ser aberta pelo senador Eunice. Mas é a sessão ordinária. A ordem do sessão dia, extraordinária. mas a ordem do dia acaba... Só com sessão Em qualquer ordinária. hipótese, a reunião da comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia das Desculpe, sessões senadora. deliberativas ordinárias do Senado. Mas é deliberativa. Desculpa. Por favor. Por favor. Por favor. Senadora Vanessa, somente quando é uma sessão deliberativa. Essa é uma sessão extraordinária, portanto, não impede, não é deliberativa. Essa sessão é extraordinária. deliberativa. Vossa Excelência tem razão. Não. É uma sessão extraordinária deliberativa. Está Não é. votando. Não é, A senadora. ordem do dia começou. Vamos continuar a nossa reunião. Encerrada a discussão, vamos passar à votação. Eu peço, senhor presidente, que Vossa Excelência possa colocar em votação, primeiramente, o requerimento que eu apresentei. O requerimento de Vossa Excelência, senadora Vanessa Gaziotin, a mesa o receberá prontamente, como sempre, quando ele estiver completo, quando ele estiver com o adendo que Vossa Excelência acabou de O adendo fazer. pode ser feito oralmente. Ele entrou já há muito tempo. E de acordo com as notas que norteiam os trabalhos desta comissão, os requerimentos são apresentados numa sessão para serem apreciados na sessão seguinte. Só para ajudar, senhor Apresentado. presidente. Eu Só para peço ajudar. esclarecimento. Quando é que o meu requerimento foi apresentado? Um minuto, senador, por favor. O requerimento de Vossa Líder. Excelência será colocado para a leitura na próxima... Não, o meu requerimento já reunião, foi apresentado, senhor presidente. Qual é a data da apresentação? No próxima quinta-feira... Não, qual foi a data da apresentação? Qual foi a data da apresentação? Não, eu quero saber a data. Eu não pedi a leitura, eu perguntei a data. A data. Enquanto o secretário procura a data, sua Dia Excelência... 21, senhor presidente. Tem aqui já, dia 21 do mês de agosto, senhor O presidente. requerimento da senadora Vanessa é para instruir o processo de discussão. O processo de discussão já foi encerrado. Então, esse requerimento, ele perdeu o objeto.
agora e na próxima semana, porque a discussão já foi encerrada, a matéria está pronta para votar, não pode ser mais destruída, senhor. Dia 21, senhor presidente, no mês de agosto, foi quando protocolei o requerimento. Mas eu digo a Vossa Excelência o seguinte, senadora Vanessa, que essa é uma questão atemporal, isso poderá ser discutido em qualquer momento. Eu acolho, como presidente da comissão, a solicitação de Vossa Excelência a priori, dependendo naturalmente da audiência do plenário, da audiência dessa comissão. Mas não no presente momento, porque já estamos iniciando o processo de votação. Mas esse é um assunto que merece sempre discussão, sempre vai ser alvo de debates e de polêmicas, e nunca é demais nós discutirmos uma questão que realmente movimenta tantos setores da sociedade. Vamos colocar agora em votação a matéria. As senhoras, a matéria sem a emenda. Em votação, o relatório de Sua Excelência, o senador Pedro Chaves, sem a emenda. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Matéria, contrariamente ao voto de Sua Excelência, senadora Vanessa Graziotin, Sua Excelência, senador Romero Jucá pede urgência da matéria, que também coloca a deliberação do plenário. Com o apoio do plenário, a matéria seguirá para o plenário do Senado com urgência para sua votação. Aprovado, portanto, o relatório favorável ao projeto de lei da Câmara, número 44, de 2016. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa com um pedido de urgência para as devidas providências.